Olá pessoal, estamos aqui novamente para fazer a tradução da Defesa da Morte de Eratóstenes, discurso do orador grego Lísias, como parte da UC 8106, Oficina de Tradução de Grego, na Unifesp. Hoje a gente vai traduzir a sessão 11, tá certo? Então, mas antes vamos ler aqui a sessão 10, tá certo? Kai hutos ede συνηθισμένον εν, hoste polakis regine apeiei kato kateudessusa hosto paidion, hina ton titton autoi didoi kai mebo ai. Kai tauta polyn chronon hutos egigneto, kai ego udepote hypopteusa al hutos elitios diekeimen, hoste oimen ten emautuginaica passon sophronestaten, einai ton entei polei. Ok? Sessão 10, vamos passar agora para a sessão 11. Eu vou ler novamente como ler a sessão 10. Proiontos de tu chrono, ó Andres, recon men aprosdoketos ex agru, metá de to deipnon, to paidium eboa, kai ediskolainen, hypotes terapaines, epitedes lipumenon, hina tauta poiei, rogar anthropos endon en, Ristorongar, Rapanta, Epitomen. Ok. A primeira coisa que tem aqui na seção 11 é essa expressão proiontos de tu chrono, que eu vou colocar aqui em destaque. Vamos prestar atenção nela em alguns elementos. Tá? Isso aqui é uma coisa nova para vocês. Se trata de um genitivo absoluto. E a primeira coisa que a gente tem que identificar é isso daqui, esse proiontos. Agora, primeiro um pequeno detalhe de pronúncia aqui. O que significa esse ota com esse trema em cima, né? Significa que o oi do proiontos não deve ser pronunciado como um ditongo, mas como um hiato, né? Então até pronunciei errado, não é proiontos, mas é proiontos. Esse i deve ser pronunciado de maneira distinta, não oi, mas oi. Então, proiontos de tu chrono. Até dei uma pequena pausa entre o pro e o i, para deixar claro que existe um pequeno hiato aí, né? Proiontos de tu chrono. Agora, isso é um detalhe. Para fazer o reconhecimento morfológico desse proiontos, o que é esse proiontos aqui? Certo? Esse proiontos é um pro mais o iontos. Até aí, a gente conseguiu separar o prefixo do verbo. Esse iontos, o que ele é? Ele é um particípio presente, ion, iontos, que é um particípio presente do verbo eime, tá certo? Você lembra do verbo eime, que apareceu para a gente aqui numa outra sessão? E ele tem nas formas masculina, feminina, neutra, ele tem essas formas aqui, né? Ion, iussa, ion. Você se lembra que esse verbo daqui, ele já apareceu para a gente numa outra forma aqui, olha só. Deixa eu colocar aqui na seção 10. Aqui, olha só, apeiei. Você se lembra que eu falei que, às vezes, o verbo eime, quando ele é acentuado, ele substitui algumas formas do verbo erchomai, no ático. E é o caso aqui. Esse particípio presente é um particípio presente que substitui uma forma que seria uma forma do verbo erchomai. Então, na verdade, esse daqui seria a forma do verbo proerchomai. Então, vocês procurem no dicionário o que significa proerchomai e vão ver que existe esse particípio presente aqui que está no genitivo singular. Né? Então, a gente fez primeiro o reconhecimento morfológico desse proiontos aqui, proiontos, né? O que significa que a gente conseguiu decifrar o que é esse proiontos de tu chrono. Como eu falei para vocês, isso daqui é uma coisa nova, é um genitivo absoluto, que a gente chama, né? E repara que todos os termos aqui estão no genitivo, claro, exceto a partícula de. Então, proiontos de tu chrono também está no genitivo. E o que faz o genitivo absoluto? O genitivo absoluto, ele
ele introduz uma determinação adverbial à oração principal, né? Gramaticalmente não é muito claro de entender o que é isso, mas, por exemplo, chegando em casa, eu fui tomar banho, né? Esse chegando em casa, que em português a gente usa ou o gerúndio, ou usa também uma forma do particípio, né? Tendo chegado em casa, eu fui tomar banho. Em grego a gente constrói com esse genitivo absoluto, tá certo? Por que chama genitivo absoluto? Ele é absoluto porque ele não tem nenhuma relação, ou seja, ele não é relativo, ele não tem nenhuma relação sintática com a frase principal. Claro, tem uma relação semântica, né? Ele introduz uma determinação adverbial, essa é uma relação semântica, mas ele não tem nenhuma relação sintática. Certo? É uma expressão que é sintaticamente independente do verbo principal. Contrariamente aos particípios, né? Quando a gente usa o particípio presente, o particípio auristo, o particípio presente e o particípio auristo estão referidos sempre a termos da frase, né? Então ele tem uma cara de ser um particípio presente, um particípio auristo, né? Quer dizer, tendo chegado em casa, ele foi tomar banho, mas ele tem essa cara de particípio presente, ou particípio auristo, mas aqui ele é um genitivo absoluto. Então, proiontos de turcrono, proerchomai, vocês vão ver que é avançar, é erchomai pro, né? Indo em frente. Então, proiontos de turcrono seria assim, algo como avançando o tempo, tá? Ou seja, depois, né? O tempo avançando, ele tem uma marcação temporal bastante precisa aqui nessa narração que ele faz, tá certo? E esse genitivo absoluto seria traduzido como dessa forma. Tudo bem? É um assunto novo para a gente, vai aparecer outras vezes aqui na Defesa da Morte de Eratóstenes, assim como eu vou chamar a atenção, porque vai aparecer nessa frase aqui também, nesse trecho aqui também, assim como o agente da passiva e a voz passiva, tá? Então são dois assuntos que a gente vai ter que abordar teoricamente depois, ok? Então esse daqui foi o nosso genitivo absoluto. Aqui um pequeno detalhe de morfologia, né? O recon é do verbo reco, recon é o imperfeito do verbo reco. E vocês vão ver que quando vocês foram traduzir esse verbo pelo imperfeito, tá certo? Quer dizer, imperfeito é eu como, eu comia, né? Eu ando, eu andava, eu faço, eu fazia. Quando a gente vai traduzir ele pelo imperfeito, a gente vai querer, na verdade, colocar ele no perfeito, no pretérito perfeito, né? Então é eu como, eu comi, eu ando, eu andei, eu faço, eu fiz. Né? A gente vai querer colocar ele no perfeito em português, no pretérito perfeito. Coloquem ele realmente no pretérito perfeito porque ele encaixa melhor. Mas em grego, essas percepções dos tempos, principalmente nesse verbo reco, ela é bastante particular, ok? Só um detalhe aqui. Bom, a próxima expressão que eu quero sublinhar para vocês é metadetodeipnon. Esse metá aqui tem uma função temporal. Lembra que o metá com acusativo, ele tem uma função temporal, tá certo? Não é um metá mais genitivo, que é com alguém, né? Mas metá mais acusativo aqui, ele tem uma função temporal também. Aqui, o verbo eboa, que é do verbo boal, vocês talvez tivessem dificuldade de reconhecimento dessa forma. Ediskolainen, também é uma forma que está aqui, que não é tão difícil quanto o eboa, mas eu acho que vocês conseguem, vendo a terminação e o aumento ali, vocês conseguem reconhecer esse verbo daqui, tá? E agora, uma frase que está aqui na voz passiva é essa daqui, olha só, ripo tes terapaines epíteres lipumenon. Veja, a gente já encontrou alguma coisa parecida na seção 8, olha só. Ripotutu tu antropo ofteissa. O que eu vou chamar a atenção para vocês é isso daqui, olha só. Ripotutu tu antropo. Na voz passiva, o agente da passiva é marcado com ripo mais genitivo. Tá? Então isso já apareceu na seção 8, está aparecendo agora nessa seção para a gente. Vamos nos acostumando com essa construção. Né? Então, ripotutu tu antropo marca aqui o agente da passiva. Vamos voltar aqui na nossa seção 11, olha só, hipotes
terapaines. Hipotes terapaines marca aqui o agente da passiva, hipo mais o genitivo. Tudo bem? E o verbo que está aqui na voz passiva, esse verbo lipúmenon aqui. Esse verbo lipúmenon está no agente, é um particípio que está na voz passiva. Vocês vão pensar que ele é um particípio médio. Na verdade, a voz passiva e a voz média têm as mesmas formas quando se trata do presente. Tá certo? É por isso que... e daí você fala assim, como é que eu vou conseguir então distinguir entre a voz passiva e a voz média? Pela presença do agente do passiva, né? Hipotes terapaines, marca ali que existe um agente da passiva, então esse verbo vai estar na voz passiva. Esse verbo já apareceu para a gente. Eu vou recordar para vocês, olha lá, na seção 6, olha lá, lipen, tá? Ton menalon chronon huto dikeimen hoste mete lipen, mete liane pequene, etc, etc. Esse verbo que já apareceu para a gente aqui, né? Voltando lá na nossa seção, lipumenon, então é do verbo lipeo, lipeo. Vejam como é que vocês traduziram lá na seção 6 e vejam se dá para manter a mesma tradução aqui. Dependendo da situação que vocês adotaram lá, a tradução aqui vai ser diferente. Na verdade, o sentido é um pouquinho diferente também, né? Lá na seção 6, ele está dizendo que ele não quer sobrecarregar, penalizar a esposa sobrecarregando ela de trabalho. Aqui é um pouquinho diferente. Tudo bem? E tem esse epítedes, que é um advérbio aqui. É só se procurar no dicionário, tranquilo, tá certo? Epítedes, lipúmenon. Agora, tem essa outra expressão aqui, rinatauta poiei. A gente já topou várias vezes com esse rina mais o subjuntivo, né? Rina poiei. Poiei é o subjuntivo terceira pessoa do singular do verbo poió, tá? Que é um verbo que a gente está acostumado com ele, é um verbo poieo, né? Poieo, que é o verbo fazer, né? Rina poiei, ali, olha lá. Vamos lembrar que aqui ele já apareceu na seção 9, Rina kindineuei, tá certo? Rina demea ropote lusta ideo e kindineuei katatescritos katabainosa, e já apareceu também na seção 10, Rina tontit ton autoi didoi, tá? Sempre o Rina com o subjuntivo. Então, Rina tauta poiei. Rina introduz aquela finalidade, né? E poiei é o verbo que você coloca no subjuntivo. Tudo bem? Rina tauta poiei. Rogar anthropos endo en. Esse en daqui já apareceu várias vezes para a gente também. Eu estou frisando e repetindo essas coisas que já apareceram para a gente já ir memorizando essas coisas, né? Facilita depois bastante na hora da gente criar mais familiaridade com o grego, tá certo? Isso daqui já apareceu nessa expressão aqui, vocês se lembram, olha só. E filatonte hos hoionte en, kai proseichon tonun hosper eikos en. Ó, é o mesmo verbo. Aqui também, olha só. En menun toi protoi chronoi o Athenaioi passon en beltiste. E aqui também já apareceu, olha só. Kai hutos ede sinetis menon en. Tudo bem? É o mesmo verbo en aqui. Muito bem, agora a nossa frase final. Hysteron gar hapantai pitomen. Aqui, uma primeira coisa é que esse hysteron, ele tem aqui uma função temporal. Vocês vão procurar no dicionário, o hysteron pode ter uma função temporal, pode ter uma função local, pode ter uma função, uma sequência, né? Aqui ele é um neutro singular, que está funcionando aqui como um advérbio, tá? Hysteron. Epitomen, talvez vocês tenham alguma dificuldade de reconhecer esse verbo daqui, né? Vamos olhar esse verbo daqui e reparar primeiro, né? A característica talvez mais reveladora é que ele parece muito claramente ter um aumento ali, né? Epitomen. E veja, ele tem uma terminação secundária também, né? Men. Esse men, que é a primeira pessoa do singular, quando você tem terminação secundária, né? Então ele pode ser ou um imperfeito ou um auristo segundo. No caso, ele é um auristo segundo do verbo pintanomai. Tá? Vocês talvez tivessem alguma dificuldade para encontrar a forma original dele, né?
Às vezes é difícil passar do auristo segundo para a forma do verbo mesmo, e a forma dele seria pintanomai. Tudo bem? É isso então, tá? Vou ler aqui novamente a seção 11 para vocês. Proiontos de tu chrono, o Andres, recon men aprosdoketos. Essa frase daqui, essa palavra aqui é chata, né? Aprosdoketos, aprosdoketos. Recon men aprosdoketos exagru, metade to deipnon topaidion eboa, cae discolainen, hypotes terapaines epiteres lipumenon, hinatauta poiei. Hogar anthropos endon en, hysterongar rapanta epitomen. Eu quero só chamar a atenção para vocês aqui, essa frase daqui, né? Hogar anthropos endon en. Eu já chamei a atenção em alguns dos nossos encontros de como ele cria um certo suspense em relação à narrativa dele, né? E como esse suspense criado, né, também ajuda a que o ouvinte se engaje na narrativa, né, tá certo? E isso é um artifício retórico, né? Então, o Lísias aqui dá para o Eufilito um discurso que é menos argumentativo, é um discurso que mais convence, me parece, através da construção do caráter do narrador, né? Esse narrador que está contando para ele, que é o discurso que o Eufilito vai falar no tribunal, né? É um caráter simpático aos ouvintes, né? E ele se apresenta como um tanto quanto ingênuo, tá certo? Uma presa fácil da astúcia da mulher, etc., né? E existe também um certo suspense criado aqui no decorrer dessa narrativa, né? Rogar anthropos endon en. Essa frase me parece que faz parte um pouco desse suspense, né? Isso como artifício retórico. Tudo bem? Então, temos aí a nossa sessão 11 analisada. Espero a tradução de vocês. É isso. Obrigado.